Seja grato, agradável e humilde. Isso agrada ao Senhor e Ele responderá às suas orações. 1 Samuel 15. Samuel disse a Saul: O Eterno me enviou para ungir você rei sobre o seu povo Israel. Agora escute o que o Senhor dos exércitos de anjos diz. Vou me vingar dos amalequitas pelo que fizeram contra Israel quando saía do Egito. Portanto, ataque os amalequitas, submeta todos os pertences dos amalequitas à santa condenação. Sem exceção, você deve destruir tudo: homens e mulheres, crianças, bebês, gado e ovelha, camelos e jumentos. Saul convocou o exército que se reuniu em Telaim. Ele os equipou para a guerra, 200.000 homens de infantaria de Israel e 10.000 de Judá. Saul marchou até a cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. O rei mandou dizer aos queneus: saiam daí enquanto podem, deixem a cidade imediatamente, do contrário serão confundidos com os amalequitas. Estou dando esta chance porque vocês trataram bem os israelitas quando saíram do Egito. Os queneus abandonaram a cidade. Saul atacou os amalequitas desde Ávila até Sur, perto da fronteira do Egito. Ele capturou vivo Agag e exterminou todo o povo como determinava a santa condenação. Saul e o exército mantiveram vivos apenas Agag e os melhores espécimes das ovelhas e do gado. Eles não o submeteram à santa condenação. O restante, que ninguém queria mesmo, foi destruído de acordo com a determinação divina. Mas o Eterno disse a Samuel: lamento ter constituído Saul rei. Ele me abandonou e se recusa a seguir as minhas instruções. Quando ouviu isso, Samuel ficou muito triste e clamou a noite toda ao Eterno. Levantou-se bem cedo para se encontrar com Saul, mas alguém o informou. Saul foi embora. Foi para o Carmelo inaugurar um monumento em honra a ele próprio. Dali seguirá para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul tinha acabado de oferecer ofertas queimadas ao Eterno com os animais dos amalequitas. Samuel se aproximou e Saul disse: o Eterno abençoe você. Segui à risca as instruções do Eterno. Samuel perguntou: então o que é isso que estou ouvindo, esse balido de ovelhas e o mugido de bois? Saul respondeu: são apenas alguns despojos. Os soldados ficaram com alguns dos melhores bois e ovelhas para oferecer em sacrifício ao Eterno, mas destruímos o restante em cumprimento da santa condenação. Samuel interrompeu: chega, vou contar a você o que o Eterno me disse esta noite. Saul respondeu: vá em frente, conte-me. Samuel disse: você não era nada quando foi escolhido e sabe disso. O Eterno constituiu líder e você se tornou rei sobre todo Israel. Depois o Eterno enviou você para cumprir esta missão, com a seguinte ordem: vá e submeta esses pecadores amalequitas à santa condenação. Ataque-os até que tenha exterminado todos eles. Agora me diga, por que você não obedeceu ao Eterno? Por que tomou todos esses despojos? Por que cometeu esse erro, sabendo que o Eterno está sempre observando você? Saul se defendeu: do que você está falando? Eu obedeci ao Eterno, fiz tudo o que ele mandou. Capturei o rei Agag e destruí os amalequitas nos termos da santa condenação. Os soldados apenas pouparam os melhores bois e ovelhas para oferecer ao Eterno em Gilgal. Qual o problema nisso? Samuel respondeu: você acha que o Eterno quer apenas sacrifícios, meros rituais externos? Ele quer que você o escute. Obedecer a ele é melhor que qualquer aparato religioso. Desobedecer ao Eterno é pior que praticar ocultismo. A presunção perante o Eterno é pior que idolatrar os ancestrais. Já que você rejeitou a ordem do Eterno, ele rejeitou o seu reinado. Saul finalmente confessou: eu pequei. Fiz pouco caso das ordens do Eterno e das suas instruções. Fiquei mais preocupado em agradar ao povo. Fui influenciado pelos outros. Peço que você perdoe meu pecado. Segure a minha mão e me conduza até o altar para que eu possa adorar ao Eterno. Mas Samuel disse: não posso ajudar você nisso. Você rejeitou a ordem do Eterno. Agora o Eterno rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel fez menção de sair,
Saul agarrou-se à roupa dele, à sua vestimenta sacerdotal, rasgando um pedaço. Samuel disse: o Eterno rasgou de você o reino e o entregou ao seu próximo, um homem mais qualificado que você. O Deus de glória de Israel não mente nem vacila. Ele cumpre tudo o que diz. Saul insistiu: reconheço que pequei, mas não me abandone. Ajude-me com a sua presença diante dos líderes e do povo. Volte comigo para adorar ao Eterno. Samuel voltou com ele. Saul prostrou-se diante do Eterno e o adorou. Samuel ordenou: tragam-me Agag, rei dos Amalequitas. Agag foi trazido arrastando o pé e resmungando que preferia estar morto. Samuel disse: assim como a sua espada fez que muitas mães perdessem seus filhos, hoje também sua mãe será como uma daquelas mulheres sem filhos. E despedaçou Agag na presença do Eterno em Gilgal. Samuel deixou Ramá imediatamente e Saul voltou para sua casa em Gilgal. Dali em diante, Samuel não teve mais contato com Saul, mas tinha muita pena dele. O Eterno lamentou ter constituído Saul rei sobre Israel. 1 Samuel 16. O Eterno disse a Samuel: até quando você vai ficar lastimando por causa de Saul? Você sabe que o rejeitei como rei de Israel. Agora encha seu frasco de óleo e vá a Belém, à casa de Jessé. Encontrei entre os filhos dele o rei de que preciso. Samuel disse: não posso fazer isso. Saul ficará sabendo e me matará. O Eterno respondeu: leve um novilho com você e diga que vai adorar ao Eterno e sacrificar o novilho. Não deixe de convidar Jessé. Depois direi o que você deve fazer e mostrarei quem você deve ungir. Samuel seguiu as instruções do Eterno. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade o cumprimentaram, mas estavam apreensivos e perguntaram: o que está acontecendo? Não há nada errado. Vim oferecer este novilho em sacrifício e conduzir vocês na adoração ao Eterno. Preparem-se, consagrem-se e venham comigo para adorar. Ele fez que Jessé e seus filhos também se consagrassem e os convidou para a adoração. Quando chegaram, Samuel ficou observando Eliabe e pensava: deve ser esse o ungido do Eterno. Mas o Eterno disse a Samuel: não olhe para o exterior, não fique impressionado com sua aparência e estatura. Eu já descartei esse. O Eterno não julga as pessoas pelos padrões humanos. Os homens e as mulheres olham para a aparência, mas o Eterno vê o coração. Em seguida, Jessé chamou Abinadab e o apresentou a Samuel. Ele disse: este também não é o escolhido do Eterno. Depois Jessé apresentou Samá. Samuel disse: não, também não é esse. Jessé apresentou seus 7 filhos a Samuel. O profeta foi ríspido, o Eterno não escolheu a nenhum desses. Ele perguntou a Jessé: são só esses? Você não tem outros filhos? Tem ainda o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo. Não sairemos daqui até que ele venha. Jessé mandou chamá-lo e o rapaz foi trazido. Era saudável, tinha os olhos claros e boa aparência. O Eterno disse: é esse que você deve ungir. Foi ele a quem escolhi. Samuel tomou seu frasco de óleo e o ungiu à vista de seus irmãos. O Espírito do Eterno veio sobre Davi com uma rajada de vento, apoderando-se dele para o resto da vida. Samuel voltou para sua casa em Ramá. Naquele mesmo instante, o Espírito do Eterno deixou Saul e em seu lugar um terrível espírito enviado por Deus veio sobre ele. Ele ficou atormentado. Os conselheiros de Saul disseram: essa depressão vinda de Deus está atormentando sua vida, Senhor. Naquele mesmo instante, o Espírito do Eterno deixou Saul e em seu lugar um terrível espírito enviado por Deus veio sobre ele. Ele ficou atormentado. Os conselheiros de Saul disseram: essa depressão vinda de Deus está atormentando sua vida, Senhor. Deixe-nos ajudar. Vamos procurar alguém que toque a harpa. Quando o espírito terrível enviado por Deus se manifestar, essa pessoa tocará uma música para que o Senhor se sinta melhor. Saul disse a eles: vão, encontrem alguém que seja bom tocador de harpa e tragam-no aqui. Um dos jovens disse: conheço alguém assim. Eu mesmo o vi tocar. O filho de Jessé de Belém é excelente músico. Ele também é corajoso, maduro, fala bem, tem boa aparência e o Eterno está com ele.
Saul enviou mensageiros a Jessé, pedindo para que ele mandasse seu filho Davi, aquele que cuidava das ovelhas. Jessé carregou um jumento com alguns pães, uma garrafa de vinho e um cabrito, e enviou tudo como presente a Saul com seu filho Davi. O jovem apresentou-se a Saul e o rei gostou dele imediatamente, tanto que fez de Davi seu braço direito. Saul mandou dizer a Jessé: muito obrigado, Davi ficará aqui. É ele que eu estava procurando, estou muito contente com a vinda dele. Depois disso, sempre que a terrível depressão de Deus atormentava Saul, Davi dedilhava sua harpa para ele. Saul se acalmava e ficava por um tempo livre de seu mau humor. Novo Testamento. Lucas 10, do 25 ao 42. Naquele momento, para testar Jesus, um líder religioso lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para ter a vida eterna? Ele respondeu: o que está escrito na lei de Deus? Como você a interpreta? Ele disse: ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças, e ame o próximo como a você mesmo. Boa resposta, disse Jesus. Faça isso e viverá. Querendo fugir da resposta, ele perguntou: como saber quem é o próximo? Jesus respondeu com uma história. Certa vez, um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho, foi atacado por ladrões. Eles o espancaram e fugiram com suas roupas, deixando-o quase morto. Pouco depois, um sacerdote passou por aquela estrada, mas quando viu o homem, esquivou-se e simplesmente foi para o outro lado. Em seguida, surgiu um religioso levita. Ele também evitou o homem ferido. Um samaritano que viajava por aquela estrada aproximou-se do ferido. Quando viu o estado do homem, sentiu muita pena dele. Aplicou ao ferido os primeiros socorros, desinfetando os ferimentos e fazendo alguns curativos. Pôs o homem sobre o jumento em que viajava e levou-o até uma pensão. Na manhã seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse: cuide bem dele. Se custar mais, ponha na minha conta, pago quando voltar. O que você acha? Qual dos 3 é o próximo do homem atacado pelos ladrões? Aquele que o tratou com bondade, respondeu o líder religioso. Jesus concluiu: faça a mesma coisa. Jesus prosseguiu viagem e entrou numa cidade. Uma mulher chamada Marta o recebeu em casa, deixando-o bem à vontade. Era a irmã de Maria, que se assentou aos pés do mestre e ouviu atenta em tudo que ele dizia, enquanto Marta estava ocupada com os afazeres da cozinha. Algum tempo depois, ela os interrompeu. Mestre, o senhor não se incomoda em saber que minha irmã deixou todo o trabalho da cozinha para mim? Mande-a me ajudar. Ele respondeu: minha querida Marta, você está fazendo tempestade em copo d'água. Está se preocupando à toa. Só uma coisa importa e Maria a escolheu. É o prato principal. Não vou tirar isso dela.